aproveitando e abrindo o programa, a gente convidou mais uma vez, adoro quando ele está aqui, sempre sorridente, urologista Dr. Flávio Izuca, bem-vindo. Olá, Carol. Tudo bom, doutor? Tudo ótimo. Graças a Deus, Muito bom né? estar de novo aqui. Não, prazer é sempre nosso, porque é um assunto importantíssimo. Sim. Muitas vezes as pessoas desconhecem que a alimentação também pode estar ligada a problemas renais, Exatamente. problemas renais crônicos, e são coisas até bem simples, né? Exatamente, a gente tem que trazer essa informação, né? Porque a proposta do programa é trazer uma vida saudável, evitar as doenças e fazer prevenção. É isso, prevenção é sempre o melhor caminho. Vou sentar aqui ao seu lado e já vai mandando perguntinha no @VocêBonitaTV, que a gente tem uma mesa para ilustrar aí opções que o doutor vai contar já já. Mas para abrir nosso papo, doutor, vamos lá. Falar dessa parte dos rins e de crises renais, enfim, a gente Sim. é sempre uma dúvida constante, porque eventualmente algumas pessoas apresentam pontualmente alguns probleminhas. No entanto, como o nosso assunto é ligado à alimentação hoje, te pergunto, hoje de fato o que vai comandar essa saúde renal é o hábito que a gente tem diariamente, ou algumas pessoas já têm uma predisposição para ter problemas renais? Bem-vindo. É uma ótima pergunta, obrigado. Sim, existem pessoas que nascem com predisposição a ter problemas, tá? Existem pessoas que têm, por exemplo, rins policísticos. São doenças que ele nasce com a doença e a gente sabe que ele tem uma propensão a ter um declínio da função renal ao longo da vida. E tem uma grande chance de precisar de um transplante de rim ao longo da vida, tá? Pessoas que nascem com malformações renais, que têm problemas congênitos, também têm um risco maior de ter problemas no final da vida. Mas todos nós estamos sujeitos a ter problemas nos rins, por exemplo, pedra nos rins, né? Que acomete mais ou menos 20% da população. É bastante, né? É muita gente, tá? Mas Isso homens ou mulheres, o cálculo? é muito né? parecido, tá? Mas assim, o que realmente a gente percebe é que no Brasil, por ser um país tropical, o problema é a não ingesta adequada de líquido. Que a gente tem que lembrar que é ao redor de 2 litros de água por dia. Tá. Aquela conta, pensando no peso, né, do meio individual de cada um, funciona fazer aquela multiplicaçãozinha? Eu digo assim, essa coisa de ficar pensando em cálculo, eu acho que vai num grau de ansiedade que nem sempre é muito prático. Entendi. Eu gosto mais de falar o seguinte, é mais prático olhar a cor da urina. Se o xixi tiver aquele amarelo concentrado, alguma coisa está errada. Tá. Não está bebendo muita água. Então, o ideal é sempre que o xixi esteja sempre muito clarinho, quase sem cor. Significa que você está bebendo a quantidade ideal de água por dia. Que tem que ser ao redor de 2 litros por dia. E que a gente não pode também colocar só numa parte do dia, né? A gente tem que colocar ao longo do dia. Principalmente teus ouvintes, né? Seus fãs que gostam de se cuidar, malhar. Quer dizer, quando você faz muita ginástica, você perde mais líquido, então tem que beber mais água. Tem que hidratar mais, né? Agora, a gente tem uma mesa ali que os meninos vão mostrar com alguns exemplos de alimentos que podem contribuir, então, para probleminhas. Queria que você contasse a respeito deles, doutor, e por quê, né? Onde é que está ali o grande problema? Porque a gente sabe que muitos até não são considerados super saudáveis, mas que de vez em quando a gente acaba comendo, né? Sim. Eu acho que... Vamos lá? Eles vão mostrando, doutor? Isso. Aí a gente pode falar daqui. Tá. A gente está vendo ali, acho que o primeiro pote branco ali, um dos grandes vilões hoje para os rins é o sal. Tá? Então a gente vai ver que muitos dos alimentos que a gente tem ali também, eles são vilões por causa do sal. Tá. Como as conservas, que lá temos as azeitonas, os congelados. Todos esses alimentos têm excesso de sal. O que as pessoas não sabem é que a OMS, a Organização Mundial de Saúde, recomenda até 1 a 2 gramas de sal por dia. Tá. Só que existem estudos que mostram que o brasileiro ingere 10 gramas por dia. Uau. 5 vezes o limite. Então, isso provoca um grande risco de ter pedra nos rins, pressão alta, e tudo isso vai acumulando em termos de risco para o rim. Tá. O risco seria, então, pensando mesmo em cálculos renais ou outras doenças também? Como a pressão alta. Tá. Hipertensão também. Que daí é sistêmico. E aí é mas sistêmico. Que pelo excesso. Exatamente, pode levar a danos em vários órgãos e os rins também sofrem com isso. Quando é que a gente começa a perceber que
tem alguma coisa errada? São exames laboratoriais? Que tipo de queixa, né, o paciente Isso tem? é super importante, né? Explicar para o leigo que o rim é um órgão que dá muito pouca queixa. Se você for esperar o rim dar sintoma, geralmente é muito tarde. Então, é muito importante que a pessoa faça check-ups periódicos. Eu vejo sempre no meu consultório pessoas que às vezes falam assim, tá tudo bem, não tenho nada. E quando vem no consultório fala assim, eu estou aqui porque eu estou com um problema. E a gente tem que ressaltar a importância de fazer o check-up preventivo. Porque é no check-up que você consegue detectar alterações muito discretas. Uma coisa que eu vejo com muita frequência, por exemplo, pessoas que passaram por um problema, tipo um entorse, uma fratura, eles abusam de quê? De anti-inflamatório, que é uma das drogas mais associadas à falência renal em jovens. Talvez a maior causa de aumento da fila para transplante renal no Brasil. Doutor? É o abuso de uso de anti-inflamatório. Então, pois é, porque não precisa de receita, né? Além não precisa de receita, e a pessoa... É seguro tomar até por 5, 7 dias. Mas uma pessoa com mais de 60 anos, por exemplo, não deveria tomar anti-inflamatório sem orientação médica adequada. E nunca tomar mais do que 5 dias. Porque é muito comum o paciente não ter nenhum sintoma, passa no exame de rotina comigo, eu faço um exame, por exemplo, de creatinina no sangue e dá alterado. E a pessoa não tem ainda nenhum sintoma. Entendi. Então ele nem faz ideia que às vezes ele perdeu 30%, 40% da função renal, só que o rim é um órgão com muita reserva funcional. Ele só vai dar problema quando a queda é de 80%. Entendi. E aí vai ficar claro mais tarde para tratamento. Aí é só para explicar um pouco para os leigos, né? O que ele vai ter? Vai ter aumento do peso, vai inchar, a pressão sobe, quer dizer, começa a ter sintomas de falência renal. Mas isso é muito tardio. E quais seriam, né, os exames, então, que vão demonstrar para a gente pensar mesmo no check-up e na prevenção que a gente tem que fazer? Então, o que chama atenção para nós médicos que tem algum problema errado nos rins é alguma alteração da pressão arterial. Então, a pessoa que tem oscilação da pressão. E para nós médicos, a pressão alta é muito danosa e pode ser um sinal de algum problema nos rins, tá? Além disso, o acúmulo de líquido, então um edema, né, um inchaço, por exemplo, nas pernas, dos dois lados, é muito possivelmente associado aos rins, tá? Existem outros sinais de sintomas, como por exemplo, uma urina com muita espuma, tá? Isso não é normal. Urina com espuma normalmente é perda de proteína. Isso pode ser um sinal e é muito forte a relação entre urina com espuma e algum dano renal. Então, alguns são sinais de alerta. E como a gente já falou em outros programas também, por exemplo, sangue na urina ou uma urina com cor de chamate. É muito associado a tumores ou pedras nos rins. Então, são sinais que devem ser prontamente investigados através de um especialista, né? Tem que procurar um urologista. Sem dúvida. E aí aproveito, doutor, que você tocou no assunto de proteína. Eu não sei se ali a gente tem algum exemplo, né? Eu vi que tem os ovinhos para falar de proteína, porque é algo que é comum dos telespectadores do Você Bonita, já pensando na questão da atividade física. Muita gente hoje faz uma suplementação com o whey, né? Todos esses suplementos proteicos aí, pré-treino, pós-treino e tudo mais. E eu já li algumas vezes que isso pode ter relação com pedra no rim ou problemas renais mesmo. É verdade? É verdade. Então, se você for analisar do ponto de vista da minha especialidade, o que é mais nocivo para o rim em termos de risco de formar pedras? É não beber água, ingerir muito sal e excesso de proteína. Tá? Então, naqueles alimentos que a gente colocou, a gente trouxe os ovos, né? A gente vê que muita gente que busca um ganho de massa magra, né? De ganhar massa muscular, eles comem muito ovo, né? Então, vai o alerta. Se você tem histórico de problemas renais, se tem uma urina espumosa, se tem alteração da pressão arterial, inchaço no corpo, das pálpebras, das mãos, os anéis ficam apertados, né? O sapato não entra no final do dia, pode ser um problema renal, então deve investigar. Então, ali tem o nugget, né? Um nugget de frango, que tem o problema de ser proteína e ter muito sódio, muito sal, que geralmente é congelado, né? E tem os embutidos, salame, as azeitonas, quer dizer,
Esses alimentos que têm excesso de sódio são extremamente perigosos para pessoas que têm sabidamente algum problema de função renal. Você acredita até, doutor, eu estou dizendo isso por observar mesmo das pessoas que fazem essa suplementação e que, pensando no treino e até no ganho de massa magra, pode ser muito satisfatório. No entanto, então, é uma contraindicação para alguns, mesmo que, né, esteja tudo certinho ali, se observar, como você disse, essa urina mais espumosa, até outras questões ligadas a inchaço e pressão alta, o ideal é que não faça uso, então, de suplementos de proteína. Se a pessoa sabe que tem um problema renal, isso só pode ser feito com orientação médica. Tá. E até pedras de repetição, né? Tem gente que tem frequente, né? Pedras de repetição, exatamente. É outra contraindicação de você fazer uma suplementação com whey sem orientação. Porque uma das causas pode ser isso. A pessoa acaba tendo crises repetidas de pedra nos rins, cólica renal, que você sabe que é a pior dor da medicina. Pois é, já ouvi. Eu nunca tive, mas já ouvi relatos assim, já assisti pessoas tendo. E muitas pessoas não sabem que essas crises de cólica renal hoje têm tratamento clínico. Muitas pessoas procuram o urologista só quando tem a pedra para operar. E a gente sabe hoje que a gente tem várias abordagens, né? Hoje você tem a suplementação de citrato de potássio, que é um suplemento que ajuda a dissolver os cristais da urina. E você pode lançar mão disso para pessoas que têm pedras nos rins. Então, pessoas que têm fatores de risco para formação de pedra, por exemplo, às vezes você receita suplementação de citrato de potássio. Tem pessoas que têm problemas de ácido úrico alto e tem pedras nos rins de ácido úrico, você pode sugerir a suplementação de bicarbonato de sódio. Tá. Que é aquele mesmo de culinária, que você pega uma colherzinha, mistura na água e pede a pessoa tomar isso 3, 4 vezes por dia. Olha que legal, e é uma medida natural, né? Simples. Sim, simples, e barata e eficiente, né? Olha, então, mas tudo isso com orientação do especialista. Tá aí, vou colocar já perguntinhas, já chegaram várias para o doutor na tela, quem escreveu pra gente, olha lá. Um beijo, Ju, obrigada, viu? Qual é a água correta para se beber? Águas de garrafa são confiáveis? Água filtrada? Água de torneira? Bem, do ponto de vista médico, água é água, né? Então, toda água é boa, né? Em tese, né? Então, assim, eu prefiro água mineral. Sim. Mas, se a gente confiar na água da Sabesp filtrada, ela é tão segura quanto, né? E a gente sabe que nem sempre, em todos os lugares da cidade, a água é tão boa, né? Então, eu acho que... É um assunto polêmico, né? É um assunto que cabe cada um, né? Se a pessoa tem condição de tomar água mineral, melhor. Mas, em tese, a água da torneira é tão confiável quanto. Essa é a resposta. Pensando em tudo que a gente acompanha do que dizem ser feito. Mas não existe essa coisa que a gente vê muito na mídia, né? De gente que fala assim, beba essa água que evita tal doença. Isso não existe. Isso não, né? Não. Que é um negócio, água ionizada, água não tem uma coisa assim, né? Tem vários tipos de água com pH X, Y, Z, que é melhor, mais saudável. Os estudos mostram que a água é água. A água não tem gosto, a água é saudável, entendeu? A água tem que ser potável, limpa, sem germes, quer dizer, sem metais pesados. E são coisas que às vezes você sabe que pode ter um pouco de contaminação, dependendo do reservatório, da cidade, do interior, né? Então a gente sabe que nem sempre a água é tão pura quanto a gente gostaria que fosse. Tá aí. Vou colocar mais perguntinha do público? Quem escreveu pra gente na tela. Um beijo, Lu, obrigada. Tive bebê há 2 meses e ainda estou inchada. Bebo bastante água, pois amamento. É normal esse inchaço tanto tempo depois do nascimento do bebê? Bem, a gente brinca que a gravidez é uma coisa normal, mas nós médicos sabemos que não é bem assim, né? A gravidez leva o corpo da mãe ao limite de várias situações, né? Então, sobrecarrega o corpo da mulher ao máximo. Então, eu diria que, a princípio, é normal, mas eu acho que sempre vale a pena pedir uma opinião do obstetra que está acompanhando, porque isso tem que normalizando, né? Ela falou 2 meses ainda é esperado, mas depois de uns 6 meses não é mais. Então... E tem uma questão, não é o nosso assunto aqui, e a especialidade do doutor é outra, mas
enquanto a prolactina estiver ativa, Sim. o corpo da mulher não vai ser o mesmo. Não vai. Não é isso, doutor? Sim, então, acho sim. que vale uma pauta só sobre isso, hein, diretora? Vamos falar de prolactina e tal, porque é um momento único da vida da mulher e que vale a pena, né? Eu, pelo menos, sou uma apaixonada pela amamentação. Eu acho que vale muito a pena. No entanto, claro que toda vez que a gente toma uma decisão e a gente topa passar por uma coisa e fazer algo, a gente abre mão de outra. E lembrando que doutor? a amamentação faz com que a mulher perca muito líquido. É verdade. E ela pode desidratar. Então, tem que beber mais água ainda se ela está amamentando. É isso. E converse com o obstetra. Muito bom. Vamos para a próxima perguntinha, olha lá. Obrigada, Cláudia. Um beijo. Quais sementes podem causar pedras no rim, né? É fato sobre semente de tomate, melancia. E é verdade. Tem, né, toda essa especulação também do coitado do tomate. Isso tem se mostrado mais um mito, tá? A gente sabe que a ingesta de sementes está associada a um problema na área médica, que é o maior risco de você ter apendicite. Sabia disso? É? Porque essas sementes podem parar dentro do apêndice e desencadear aquela inflamação que dá apendicite. Entendi. Tá? Mas isso é mais mito que semente de melancia ou de tomate dá pedra nos rins. Então, isso é bobagem. Não é isso? Não acontece. Vamos pro próximo, olha lá. Obrigada, Aparecida. Um beijo. Aliás, essa foto linda hoje é dia dela também. Tá lá. Tenho pedra no rim e tomo leite de gergelim quase todos os dias. Posso formar mais pedras? Aí começam algumas, né, alguns ditos populares aí que são interessantes. Olha, eu como urologista não vejo nenhum problema maior nesse tipo de alimento, tá? Leite de gergelim. Agora, a gente sabe que refrigerante, por exemplo, não faz bem para um monte de problema e para o rim também não é bom. Não é legal. Tá? Aumenta o risco de pedra. Aumenta o risco de pedra, tem muitos corantes, coisas artificiais, muita caloria, né? E a gente sabe, por exemplo, que sobrepeso tem uma relação direta também com pedra nos rins. Então, pessoas que ganham peso muito rápido têm um grande risco de ter pedra nos rins. Olha, interessante. E lembrando da vitamina C também, né? Eu já ouvi do limão, que é muito bom. Limão e laranja é bom. Tá. São fontes de vitamina C. Mas é importante lembrar que quem gosta de suplementar vitamina C por causa da pandemia, né? Que o pessoal fala assim, toma vitamina C para não pegar o Covid, é perigoso se você ingerir mais que 1 grama de vitamina C, porque isso dá pedra no rim. Tá? Então, excesso de vitamina C é causa de formação de pedra no rim. Então, assim, consumir a fruta, tomar uma limonada... Aí é bom. Isso ajuda, é o contrário. Tá. Que é fonte de vitamina C, mas a vitamina C artificial que você compra na farmácia, aquela efervescente, em excesso dá pedra no rim. Tá aí. Dá pra fechar com mais uma, Glaucia? Não? Estourei tudo? Estourei tudo. Não, aí, ó. Maurício, obrigado, um beijo. Existe algum chá que pode sobrecarregar os rins? Boa pergunta, assim, adoramos um chá. Olha, sobrecarregar eu não diria que não. A gente sabe que, por exemplo, chá de quebra-pedras, que é uma coisa que está no imaginário popular, todo mundo me pergunta, tem estudos que mostram que aparentemente faz bem. E até porque é líquido, né? Então pode tomar. Pode tomar. Não tem restrição, pode tomar chá. Tá aí. Doutor, muito obrigada mais uma vez. Sempre um prazer esse nosso papo com o urologista, doutor Flávio Izuca. Vou deixar o contato para vocês no Instagram, para quem quiser saber mais do trabalho dele. Sempre uma simpatia, um papo delicioso. @doutor abreviado Flávio Izuca. São 2 Is colados. IIZUKA. Tá? Isso. Doutor abreviado, Flávio Izuca. E o site climedim.com.br para quem quiser acompanhar o trabalho. Muito obrigada, doutor. Obrigado, Carol. Te espero numa próxima oportunidade, viu? Sempre muito bom.